Bom dia a todos, Shavua Tov, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo de Torá conjunto, que rompe todas as barreiras geográficas, acima de todas as fronteiras. O principal que nós nos reunimos, estamos juntos em torno de algo especial, algo sagrado, algo que eleva nosso espírito, que é o estudo da Torá. E como afirmam os nossos sábios, a grandeza do estudo consiste em levar à prática. Gadol limud shemevi lidei maaseh. Grande é o estudo, porque ele conduz à prática. Então, nós temos certeza que todo esse estudo, ele nos inspira e nos conduz a uma implementação das lições da Torá no nosso dia a dia, enriquecendo a nossa vida e atraindo brachot em tudo aquilo que nós necessitamos. Na vez anterior, na sexta-feira, quando nós falávamos no primeiro segmento das mitzvot associadas com bom relacionamento com o semelhante, então nós começamos a falar de uma dupla mitzvah, na verdade duas mitzvot que nós temos na Torá. Quando nós avistamos, a Torá lá fala sobre o animal que pertence ao teu semelhante. E esse semelhante, como nós falamos, pode ser um amigo teu, ou pode ser até um inimigo teu. Mas se você vê e percebe, andando pelo caminho, que esse animal está arriando, que ele tem uma carga muito pesada sobre si, então é uma mitzvah da Torá você ir e aliviar a carga, tirar a carga de sobre o animal, ajeitar isso para que ele não sofra. Ou uma outra situação, uma pessoa está transportando uma carga, ou não só uma pessoa, o animal, só que a carga não está bem acomodada sobre o animal, está para cair, ou etc. Ou até o dono do animal se encontra do lado, mas ele sozinho não consegue erguer a carga para recolocá-la ou reposicioná-la de forma adequada sobre o animal, então há uma mitzvah de você ir ajudá-lo, colocar a carga de forma correta, adequada. Então isso são mitzvot da Torá, e nós explicamos que isso se aplica não só em relação ao animal. Nos tempos bíblicos esse era o meio de transporte, esse era o meio mais comum, mas isso se aplica em toda situação semelhante, se aplicam essas mitzvot. Né? Então, por exemplo, se você vê um conhecido, ou mesmo não um conhecido, uma pessoa com dificuldades, o carro dele parou, pifou, ele necessita de socorro, de auxílio. Então, é uma mitzvah você ir, ajudá-lo, auxiliá-lo, e assim por diante. Nós vamos ver alguns exemplos disso, de como se aplicam essas mitzvot. Então, por exemplo, se uma pessoa, isso pode ser até uma situação comum, uma pessoa está saindo do supermercado com um carrinho, fez compras, estocou, fez compras para muito tempo e o carrinho está cheio e repleto, a tal ponto que alguns produtos estão para cair do carrinho, começando a cair. Ou o próprio carrinho já está difícil de empurrá-lo, não anda, ele quase está virando. Em todos esses casos, em que situações como essa, é uma mitzvah você ir e ajudar a pessoa, seja empurrar o carrinho, ou retirar alguns pacotes e ajudar a levar até o carro, o que for. Enfim, quando alguém se encontra em apuros, em aperto, em situações como essa, então sempre há essa mitzvah de auxiliá-lo. Uma pessoa, por exemplo, que colocou sobre si, ele está fazendo uma mudança em casa, e ele colocou sobre os ombros ou sobre as costas algum objeto pesado, uma mala, um baú ou o que for, e ele colocou, mas ele não consegue, está tão pesado que ele está sem jeito, ele não consegue retirar de sobre si. E se você está passando por lá justo nesse momento, nesse instante, então você não deve ignorar, não deve fazer de conta que você não viu, o que isso tem a ver comigo. Você deve ir e ajudar a pessoa também, ajude ele a retirar a carga
de sobre os seus ombros ou de sobre as suas costas, colocá-la no chão, etc. E é claro que aqui se trata de ajudar graciosamente, gratuitamente, não visando nenhuma remuneração. Interessante que a Torá, quando se refere a essas mitzvot, então a Torá emprega o verbo de forma dupla, azov ta'azov imo, ajude e ajude junto com ele, ou seja, a pessoa está levantando a carga, ou a pessoa está arrumando a carga, ou o que for, a Torá repete o verbo 2 vezes, ajude e ajude. Por isso, também derivam os nossos sábios na Torá oral o ensinamento que mesmo que você já ajudou uma vez, mas ainda não funcionou, ainda não acomodou, então não é porque você, bom, minha parte eu já fiz, uma vez ajudei, ainda está difícil de acomodar, diz não, você deve ajudar mais uma vez até resolver a situação. Não é? Por isso, por exemplo, a ilustração que nós demos de uma pessoa que está com um problema no seu carro e tentou arrumar aqui e ali, se tentou uma vez e não se conseguiu, então, mesmo aquele que vem cumprir a mitzvah de auxiliá-lo não deve desistir depois da primeira vez, deve continuar tentando até ver se consegue resolver a situação. Às vezes tem uma situação que não dá para resolver, a gente vai ter que chamar socorro profissional. Mas sempre que a gente tem possibilidade de ir ao auxílio de uma pessoa que está em algum tipo de dificuldade prática, funcional, como essas que nós estamos dando de exemplo, como ilustração, sempre é uma mitzvah fazer isso. E a mesma coisa, vamos deixar de lado o exemplo dos animais, que é menos comum, talvez, pelo menos na vida urbana nossa, hoje em dia, mas pegando o exemplo de um carro, de automóvel, né? Se ajudou, conseguiu fazer pegar a bateria, mas depois de 1 minuto, novamente a bateria arriou e novamente tem que recarregá-la, etc. Então, se a pessoa não... Mesmo que você já ajudou uma vez e não funcionou, não deu certo, você deve ajudar mais uma e mais outra vez, seja até que a situação se solucione. Quem está isento disso? Por exemplo, às vezes há uma situação, talvez é uma senhora que está lá à beira da estrada e ela não sabe trocar o pneu, etc. Só que você está a caminho de um casamento e talvez você está vestido a traje de rigor, etc. Então, existem algumas situações onde a pessoa está isenta, ou está se tratando de uma pessoa que já tem uma certa idade, que ele não está em forma para fazer certas coisas, ou uma pessoa cujo próprio protocolo, sei lá, uma pessoa muito honrada, que, enfim. Então, aqui a regra diz o seguinte: quando se trata de uma pessoa que para si própria, se fosse o seu próprio carro, ela também não faria isso, seja pela sua idade, seja pela sua condição, seja pela circunstância que ela se encontra. Então, nesse caso, se ela não faria nem para si própria, por essas limitações que a gente mencionou, ela também vai estar isenta de fazer pelo outro. Ou seja, que talvez não é compatível com ela, vamos dizer, ou com sua força física, ou com sua condição, ou com o momento que ela se encontra. Mas, de forma geral, como via de regra, sempre nós temos essa mitzvah de vendo uma pessoa... quer dizer, aqui se trata não só de salvar vidas, não é? Claro que salvar vida é uma grande mitzvah, mas pequenas ajudas, pequenos auxílios, ajudas pontuais em coisas muito específicas, não é? Às vezes uma pessoa está voltando das compras, pode ser uma senhora, alguém está carregando não sei quantos sacos de compras nas 2 mãos e mal está conseguindo se acomodar, não é? Então você pode apenas dizer, olhe, que andar você vai e eu te aperto o botão no elevador, ou mais do que isso, para aliviá-lo, para dar um certo conforto, deixa eu lhe segurar esses pacotes até chegar na porta da sua casa. Então, necessário, é bom saber, e não só bom, importante saber que isso é uma mitzvah
prestar esse auxílio, prestar esse tipo de ajuda, são mitzvot prescritas na Torá, tanto quando se refere à pessoa, ela mesma, ou seus veículos, ou aquilo que pertence a ela, quando algo que é dela não está funcionando, ou precisa ser retificado, ou, enfim, não é? Está com algum impedimento, é uma mitzvah, socorrê-la, ir ao seu auxílio. E aqui também os nossos mestres diziam, imagine, que tem o espírito da mitzvah, nunca a gente deve se esquecer disso, nunca deve omitir isso. Eles diziam, imagine, se aqui a Torá prescreve recomendações especiais, uma mitzvah especial, se você vê o animal que pertence ao seu companheiro, arriando, ele não está aguentando, etc., muita carga, e enfim, então prescreve a Torá como mitzvah, mesmo que você está ocupado, você está passando por lá, aparentemente você não tem nada a ver com isso, diz a Torá que você tem que parar e ir ao auxílio, ir ajudar, ir socorrer. Então disso derivavam os nossos sábios. Imagine só, quanto mais não deve ser grandiosa a mitzvah, de quando você observa uma pessoa numa situação espiritual delicada, que espiritualmente ela precisa de auxílio, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela está numa situação que ela está sobrecarregada, pode ser sobrecarregada emocionalmente, ou sobrecarregada pelas circunstâncias da vida, e assim como às vezes tem uma carga pesada e sozinha a pessoa não consegue nem colocar sobre si, ou nem retirar de sobre si, ou aquilo não se acomoda, enfim, existem essas cargas pesadas em termos emocionais, em termos práticos, que podem, em termos espirituais, que podem ocorrer na nossa vida. Então, disso diziam, extrapolavam os nossos mestres, não há dúvida alguma que consiste em uma grande mitzvah, ir ao auxílio de uma pessoa que precisa desse apoio, que precisa dessa retaguarda. Quando a pessoa está sobrecarregada e ela não está conseguindo lidar ou com as situações ou os problemas que ela enfrenta, ela sente uma carga, um peso, não é, sobre si, então há uma mitzvah da pessoa ajudar, seja permitindo que o outro abra o coração, desabafe, ouvi-la com paciência, com empatia, e, enfim, ou uma pessoa que até às vezes tem uma recaída em termos espirituais, né? Ele de repente isso virou um peso, uma carga, não há dúvida que é uma grande mitzvah nesse instante dar o suporte para que a pessoa não caia, não tombe totalmente e possa se reerguer. Vamos para um outro aspecto das mitzvot, de relacionamento com o próximo e o semelhante. O que acontece? Nós estamos falando de como agir bem com o próximo e o semelhante. Nós vamos ver adiante, em outras ocasiões também, quais são as leis proibitivas, o que não deve ser feito, do que a gente deve se abster, o que a gente deve ter cuidado de não fazer no nosso relacionamento com o próximo e o semelhante. Mas o que acontece se a pessoa falhou? E nós somos seres humanos de carne e osso, e nós falhamos, volta e meia nós falhamos, e nós fazemos alguma coisa de errado ou de mal, que fere, ofende, constrange o próximo, o semelhante. Né? Então, o que se faz nessas situações? Qual é a atitude correta, de acordo com a Torá, de acordo com a Halachá, de que maneira a gente deve se conduzir nessas situações? Então, nos dizem os livros, se uma pessoa agiu mal contra o outro, isso significa pela Torá que ele pecou contra o outro, contra o seu semelhante, contra o próximo. E não importa de que forma e de que maneira, seja agindo, talvez a pessoa fez alguma coisa que causou dor e sofrimento, talvez até dor física ao próximo e semelhante, ou que causou sofrimento com alguma atitude, alguma coisa que a pessoa fez,
ou causou um constrangimento para o seu semelhante, envergonhou o semelhante, ou, na verdade, os livros dizem mais do que isso. Mesmo que talvez diretamente a pessoa não agiu contra o próximo, mas talvez ele suspeitou do próximo. Havia lá alguma situação ambígua, sei lá, assumiu alguma coisa, e ele tinha uma forte suspeita dentro de si, talvez ele nem compartilhou isso, nem com a pessoa, dizendo, olha, não foi você que fez isso, ou não comentou com outros também, mas no seu íntimo ele alimentava uma suspeita de que ele, aquele sujeito, fez alguma coisa, fez aquela coisa ruim, aquela coisa errada. E depois se descobre, se constata que não, essa pessoa não tinha nada a ver com isso, era completamente inocente, etc. Se fala que em todos esses casos e situações, a pessoa que pensou mal, que falou mal, ou que agiu mal contra o próximo e o semelhante, ela não será perdoada enquanto não for se retratar com aquele indivíduo, enquanto não for pedir desculpas para o seu semelhante, enquanto não for buscar perdão com o seu próximo. Isso que nós vamos ver aqui, leis de retratação, como a gente se retrata diante do próximo. E, na verdade, quer dizer, como a gente se retrata? A gente precisa se retratar. Como nós vamos ver, no momento é proibido a gente lesar, ferir, agredir, ofender, envergonhar, difamar, etc. Tudo isso é proibitivo pela Torá, proibido. Se, porventura, se uma vez nós cometemos uma transgressão desse tipo, então isso é uma proibição da Torá. A Torá é divina. Porém, não basta a gente fazer tchuvá, a gente se arrepender, ou mesmo cultivar remorso, e, eventualmente, até fazer uma confissão e pedir perdão a Deus. Isso está prescrito na Torá. A Torá é divina, então, se transgredimos alguma mitzvah da Torá, vamos pedir perdão a Deus, e o bom Deus é misericordioso e bondoso, ele vai nos perdoar e tudo bem. Então, Allah diz não. Se aquilo que nós fizemos de mal é contra o próximo e o semelhante, a única forma disso ser perdoado e apagado é através do pedido de perdão e de obter desculpas da própria vítima, do próximo, do semelhante a quem a gente prejudicou. Isso é algo básico dentro do judaísmo. Então, por isso se diz que em todas as mitzvot da Torá, todas as mitzvot proibitivas da Torá, ou seja, aquilo que a Torá proíbe fazer para o próximo semelhante. A Torá proíbe, por exemplo, amaldiçoar o outro, ou não só constranger, fazê-lo sofrer com palavras. Às vezes agressões verbais doem, machucam muito mais até do que a agressão física. Então alguém falou coisas que espetaram o outro, prejudicaram o outro. E é claro, não há dúvida que se a pessoa lesou o próximo e o semelhante, roubou alguma coisa dele, furtou, ou até o agrediu fisicamente, ferindo, etc., ou tinha dinheiro do outro, pegou dinheiro emprestado, ou se apoderou de dinheiro dele, não lhe restituiu, ou não pagou a sua dívida, todos casos como esse. Ou seja, não importa se a pessoa agiu mal contra o outro fisicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, mas tudo que tenha causado dano, prejuízo, vergonha, dor para o próximo semelhante, a pessoa precisa se retratar com aquele que prejudicou. E por isso se diz, mesmo que essa pessoa que agiu assim uma vez, ou que talvez agia assim muitas vezes, mesmo que essa pessoa depois fez tchuvá. Fez tchuvá significa que ela se arrependeu. Se arrependeu, teve remorso, confessou seus pecados diante de Deus, etc. Porém, e mais do que isso, se ela tinha lesado os outros materialmente,
ou monetariamente, ela até pagou, restituiu aquilo que ela tinha roubado, aquilo que ela tinha se apropriado indevidamente, ou pagou as dívidas que ela estava negando, etc. Então pagou, acertou. Mas se diz que isso ainda não lhe dá uma ficha limpa enquanto a pessoa não for apaziguar o seu próximo, não for pedir desculpas a ele e obter o seu perdão. Ou seja, mesmo que ele pagou, ou se ele prejudicou, sei lá, ele o agrediu, fez alguma coisa que a pessoa ficou sem poder trabalhar um tempo, sabe o que? Ele até indenizou, pagou, deu dinheiro, restituiu, etc. Isso não basta, isso não é suficiente até ir e apaziguar a vítima daquilo que ele fez de mal e pedir desculpas, pedir perdão. E se fala que esse pedido de desculpa se aplica mesmo quando a pessoa imagina, às vezes é questão de palavras, não é? E ele imagina, olha, na verdade eu não disse nada de errado, ele que levou para esse lado, ele que se ofendeu, ou eu não tive intenção, e etc. E ele acha que o outro se ofendeu sem razão e sem motivo suficiente, mas na prática, se o outro se ofendeu com algo que você disse, mesmo que você acha que ele está exagerando, ou mesmo que você acha que ele não tinha razão de se enervar, é necessário se desculpar com ele. Mais do que isso, mesmo que o outro reagiu, e quando ele reagiu, você não sabe o que ele respondeu, ele ofendeu, ele xingou, ele amaldiçoou, etc. Mas se você o ofendeu, se você disse alguma coisa negativa, não importa o que o outro retrucou por aquilo de mal que você falou a ele, você tem, não é que as coisas aqui se compensam, já que ele devolveu em dobro, então estou isento, não. Se você falou algo que o feriu, ofendeu, você tem que se desculpar com ele. Se diz que se essa ofensa ocorreu publicamente, aquele que envergonha ou causa um desprezo público para o seu companheiro, para o seu próximo, então a sua retratação também deve ser pública. O que significa isso? Às vezes, sei lá, essa ofensa foi diante de dezenas e dezenas de pessoas. Então, na verdade, a Halakha não exige, não demanda que você reúna todas aquelas pessoas que estavam no salão ou naquela festa, quando você falou, quando você disse, quando você ofendeu, mas quando se diz que uma retratação tem que ser pública, em termos judaicos, significa que você tem que se retratar e pedir desculpas diante de 10 pessoas. Um minyan. Ou seja, diante de 10 pessoas, assim como a ofensa foi pública, quando você ofendeu, ou difamou, ou fez maledicência, falou mal da pessoa, se isso foi diante de várias ou de muitas pessoas, então o pedido de desculpas para esse próximo semelhante tem que ser feito diante de 10 pessoas, mesmo que não sejam 10 daquelas que estavam presentes naquela situação que gerou essa situação. Mais do que isso, se diz que mesmo que você sabe que aquela pessoa que você ofendeu, que você constrangeu, é gente boa, é sangue bom, e ele, na verdade, é tão tolerante, e você tem certeza que ele já perdoou, ele já comentou com outras pessoas, tudo bem, ele não faz mal, eu perdoo o sujeito, etc. Mesmo que você sabe que ele já te perdoou, mesmo assim você não está isento de ir pedir desculpas para ele. Isso faz parte do processo, ou seja, nós devemos nos sujeitar a isso. Nós devemos, não é uma questão de se humilhar, às vezes é muito fácil ofender, constranger, envergonhar, etc. Então aqui faz parte disso, e às vezes o nosso ego não permite, não é? Tem palavras que parecem tão difíceis, desculpe, eu errei, perdão, mas aqui se fala que é obrigatório, mesmo que você sabe que a pessoa já te perdoou, faz parte do processo de expiação, você ir pedir perdão, pedir desculpas para a pessoa. Em toda situação que é necessário esse pedido de desculpas, a gente não pode se basear, por exemplo, eu sei que essa pessoa é uma pessoa religiosa, observante, ou uma pessoa que todas as noites, antes de ir dormir, fala a leitura do Shema. Nós costumamos ler o Shema Israel antes de dormir, mas além do Shema Israel, tem outros trechos e parágrafos que acompanham essa reza de fim do dia, antes de adormecer. E há um parágrafo no qual
a gente diz, Hareini mochel v'soleach lechol mi sheichis oti. Antes de dormir, para dormir tranquilo, a gente fala, sabe o que? Deus, eu declaro que perdoo e desculpo todo aquele que me enervou, que me prejudicou, que me... Então, mesmo que você sabe que essa pessoa recita esse parágrafo todas as noites antes de dormir, então você pode dizer, bom, eu estou incluso nisso, ele já me perdoou. Então, essa declaração genérica que a pessoa faz ainda não é suficiente para você. Se você o ofendeu, prejudicou, envergonhou, você tem que ir até ele e pessoalmente pedir desculpas. Por isso também, se a pessoa envergonhou, constrangeu alguém específico, em especial. Então também não basta, por exemplo, no meio da sala, numa reunião, ele sabe que a pessoa está lá e tem umas 20, 30 pessoas e de repente ele bate na mesa assim, pede silêncio. Olha, se por acaso aquilo que eu disse a semana passada, ontem, ofendeu alguém que está aqui, então saibam que essa não foi minha intenção e eu peço desculpas. Então, é um pedido de desculpas assim muito genérico, específico. Se fala que isso não é suficiente. A pessoa tem que ir individualmente para aquele próximo semelhante que ofendeu e ir tete a tete com ele e pedir desculpas para ele de uma forma pessoal, personalizada e individual. Da mesma forma, quando alguém vem se retratar e pedir desculpas, a pessoa tem que dizer pelo que está pedindo desculpas. Olha, outro dia eu falei mal de você, ou eu pensei mal de você, ou eu suspeitei de você, ou o que for, não é? Então a pessoa tem que dizer, eu fiz isso, eu reconheço que está errado, e eu estava errado, e eu vim aqui me desculpar com você. Só não se faz isso, principalmente quando é em público, se a pessoa relatando o que fez, olha, outro dia eu falei de você tal, tal, tal. Se a pessoa disser isso, vai constranger o outro, né? O próprio fato dele ter sido, de ter passado por suspeito em tal situação, de terem dito sobre ele tais coisas, isso vai envergonhar a pessoa. Então ele não precisa detalhar tudo o que falou, mas, em geral, quando a pessoa vai se desculpar, tem que dizer especificamente do que ela está se desculpando, ou seja, admitir e reconhecer o seu erro de forma clara, inequívoca e explícita. Se a pessoa foi pedir desculpas, pediu perdão, mas o perdão não foi dado, não foi aceito. O outro ainda está muito bravo, nervoso, ofendido e se recusou a desculpá-lo, a perdoá-lo. Então se diz que ele deve procurar a pessoa por 3 vezes. 3 vezes. E toda vez deve ir de uma outra forma, um outro dia, ou tentar apaziguar de uma outra maneira. Se diz que cada vez, inclusive, que ele leve consigo outras 3 pessoas lhe acompanhando para tentar ver, quem sabe essas pessoas em volta intercedem, dizem, sabe o que? Vamos deixar isso de lado, vamos passar uma borracha sobre isso, ajudem a criar o clima. Mas se isso não foi eficaz numa segunda vez, numa terceira vez, então, nesse caso, ele faz uma declaração diante de 10 pessoas, olha, realmente eu falhei perante fulano, beltrano, fiz alguma coisa errada com ele, mas eu fui pedir repetidas vezes desculpas a ele, mas ele não quis me perdoar. E depois de ter pedido 3 vezes, ele faz essa declaração diante de 1 milhão, de 10 pessoas, e ele estaria isento de continuar se retratando. Porém, se a pessoa ofendida, se a pessoa envergonhada, etc., é o seu próprio mestre espiritual, seu mentor espiritual, o mestre de quem ele estudou a maior parte de Torá, de conhecimento espiritual judaico que ele sabe, nesse caso, nem que ele tenha que ir, diz a Halachá, nem que ele tenha que ir 100 vezes pedir perdão, e o mesmo se aplica também em relação a pai e mãe. A pessoa falhou contra pai e mãe e tem que se desculpar. Então, nesses casos, mestre, pai e mãe, nós pedimos desculpas quantas vezes for, até obter o perdão. Aquele que foi vítima dessa situação, ele não precisa perdoar até perceber que aquela pessoa de fato fez tshuva, de fato está arrependida. E ele não precisa se antecipar, ou seja, isso é um processo, às vezes a pessoa sabe que você é muito bom, tudo bem, internamente ele pode perdoá-lo, mas ele não precisa ir procurar, sabe o que, eu te perdoo antes.
a própria pessoa que errou, ela tem que se conscientizar do seu erro, ela tem que saber admitir a sua falha, ela tem que reconhecer que o que fez é errado e se arrepender disso, não é? Principalmente para ela não reincidir, para ela não continuar tendo esse tipo de atitude, fazendo essas coisas. Não é? Então aqui a pessoa não precisa tanto se antecipar, ela pode internamente, sabe o que, Deus, eu perdoo, mas em relação à pessoa, esperar a pessoa vir e constatar que a pessoa de fato está arrependida. Porém, se ele percebe que a pessoa está falando da boca para fora, véspera de Yom Kippur, sabe o que? Eu vim aqui se desculpar, mas ele percebe e sente que o outro não está levando tão a sério, então ele não precisa também perdoar de primeira, ele pode esperar até ver e constatar que a pessoa está levando a sério e de fato se arrependeu. É bom saber, e nós vamos ver algumas leis disso numa outra ocasião, que aquele que difamou o outro, se a pessoa foi difamada, aquele que é vítima não precisa perdoar. A não ser que ele, sabe, se ele quer fazer mais do que a lei exige, porque o problema da difamação é que mesmo que essa pessoa veio agora em particular de pedir desculpas, ou até diante de 10 pessoas, mas talvez a difamação foi pública e ela pode ter um efeito contínuo que a gente nem sabe onde isso vai parar. Não é? Porque outras pessoas que ouviram o que ela falou mal ou que inventou de mentira sobre ele, elas já foram embora e ficaram com aquele rótulo, com aquela imagem. Não é? Do outro, que às vezes isso é algo que não dá para retificar, não dá para corrigir, por isso é considerado um pecado muito grave e a gente tem que evitar a qualquer custo palavras que envolvam, que causem difamação. Aquele que foi difamado, ele nem tem a obrigação de perdoar. O que acontece se a pessoa eventualmente que foi ofendida, que foi lesada, que foi prejudicada, já veio a falecer? O que se faz nesse caso? Se leva um minyan, se leva 10 pessoas até a beira do seu túmulo, no cemitério, e assim consta no Shulchan Aruch, a pessoa descalça, tira os sapatos, e diante do túmulo daquela pessoa que foi prejudicada, etc., pede desculpas na frente, diante de um minyan, né? Dizendo, olha, eu pequei contra Deus, transgredindo a Torá, e contra esse indivíduo especificamente, e a pessoa especifica qual foi a falha cometida, e pede perdão para aquele que jaz naquele lugar, e o minyan, as 10 pessoas que estão em volta, repetem 3 vezes, Machul lecha, Machul lecha, Machul lecha, vai ser perdoado para ti, etc. Né? E esse seria o procedimento. A mesma coisa também, se alguém pediu desculpas enquanto o sujeito era vivo, mas ele não desculpou ainda, e depois ele veio a falecer, seria o mesmo procedimento. Em relação à pessoa ferida, ofendida, lesada, envergonhada, se diz que dentro do judaísmo a pessoa não deve ser por demais rigorosa, e às vezes isso é chamado até de cruel. A pessoa deve saber perdoar, deve saber desculpar. Se alguém vem, por mais que falhou contra a pessoa, mas vem pedir desculpas de forma sincera, se diz que essa é a característica judaica de perdoar, de desculpar. E se diz que aqui nem precisa esperar a pessoa suplicar, implorar perdão, ouvir lá mais de uma vez. Se diz que quanto mais rápido a pessoa perdoa e desculpa, melhor. E esse pedido, e essa desculpa, esse perdão deve ser de todo o coração, seja que a pessoa não apenas diga, tudo bem, eu te perdoo, mas perdoar de fato, desculpar de fato, apagar isso. E sempre vamos nos lembrar que da forma que a gente se conduz com o próximo e semelhante aqui embaixo, dessa maneira se conduzem conosco lá de cima. Se nós sabemos perdoar o próximo, aquele que falhou contra nós, mesmo nós que falhamos quantas vezes contra Deus, ele também vai saber nos perdoar.